Boa noite. Nesta semana, vamos desembarcar juntos na Finlândia, a terra dos 1000 lagos. Quantas surpresas! A educação é transformadora. Escolas formam os melhores alunos do mundo. As grávidas ganham do governo uma caixa com tudo que o bebê vai precisar. Segurança até debaixo da terra. Abrigos antibombas podem acolher e proteger mais de 3 milhões de pessoas. Em tempos de paz, são usados por academias de ginástica, bares, restaurantes, até por bandas de rock. A dieta nórdica, rica em peixes, cereais e frutas vermelhas, é das mais saudáveis e saborosas. O país do frio tem mais de 3 milhões de saunas. Até na roda gigante você encontra uma. Nossa viagem começa num território sagrado. Lá, bem perto do Polo Norte, existe um lugar cheio de paz e respeito à natureza. Finlândia, a terra dos 1000 lagos. Coberta de verde. E florestas sem fim. Mais de 70% do território da Finlândia é coberto por florestas. Nem o Brasil, com toda a Amazônia, tem um percentual tão alto. As árvores são resultado de reflorestamento, depois de séculos de queimadas e desmatamento. E boa parte das florestas é de propriedade particular, mas detalhe, não pode cercar. E quem quiser pode entrar, passear, fazer trilho, o que entender e inclusive dormir. É direito universal de cada cidadão finlandês. Mesmo se tiver um dono, a floresta deve servir a uma paixão finlandesa: o contato com a natureza. Não precisa nem pedir autorização. Pode pescar, colher frutinhas silvestres e acampar. Desde que não cause destruição, nem incômodo, não entre na sede da fazenda ou nas áreas cultivadas, a natureza está aí para ser usufruída por todos e protegida para o bem de todos. Nos parques nacionais, como este de Nuuksio, o governo impõe aos visitantes regras mais rígidas que nas propriedades particulares. A Finlândia encanta o mundo, e não só pela fascinante beleza de seus 188 mil lagos, mas por ter conseguido atingir este nível de respeito e harmonia entre as pessoas. Vamos conhecer o país e conversar com pessoas simples, um taxista, uma cabeleireira, alguns professores e muitas outras pessoas, e descobrir os segredos de quem vive neste país distante e surpreendente. Agora nós vamos conhecer duas finlandesas que estão grávidas, são gêmeas e estão esperando o bebê para a mesma época. Katri e Mari. Hello, how are you doing? I'm Ednei, nice to meet you. Nice to meet you too. Hello, nice to meet you. Thank you for having us here. May we come in? Yes, you can. Vamos entrar então. Mas aí eu entrar aqui, vou tirar os sapatos, porque numa casa na Finlândia, quando você entra descalço. Você não leva o que você tinha na rua, que você trazia na sola dos seus sapatos para dentro da casa. Vamos? A filha de Katri vai se chamar Ella. Katri, que é assistente social, está grávida de Yanni. Mari ficou grávida numa viagem à Turquia e está esperando um menino, Leon. As irmãs gêmeas se divertem lembrando da vida que passaram e ainda passam juntas. Nós brigávamos todos os dias, mas ainda assim éramos melhores amigas. E sempre fazemos as coisas ao mesmo tempo, como você pode ver. O papo está bom,
mas viemos aqui para conhecer uma caixa. Isso mesmo. Olha sua caixa, eles já receberam. Essa é a sua. Vamos ver. Esta caixa define a igualdade entre os cidadãos da Finlândia. Bem à vista, um folheto. This is a what? Instructions. Instruções que fazer com o bebê. Não chega a ser um manual de instruções, mas é quase isso. A Caixa do Bebê é uma instituição neste país desde 1938. Quem espera um filho recebe uma caixa do governo, com tudo que o recém-nascido precisa para os primeiros meses de vida. Saco de dormir para o bebê. E aqui faz frio, né, gente? Tem a roupinha para o inverno. São 101 peças. Roupinhas fáceis de vestir no bebê. Legal, muito bem bolado isso aqui. Tão mais fácil do que ficar enfiando pelas pernas. Luvas, sempre pensando no inverno finlandês. Calças de várias cores. Reparem na escolha de cores, né? Que são cores neutras ou então, assim, alegrinhas amarelas, mas sem identificar o gênero. Se é menino não faz diferença. Mas a caixa tem também coisas que a mãe de primeira viagem nem sabe que vai precisar. Ah, isso é para cobrir o seio. Um termômetro para medir a temperatura do banho do bebê. Tem de pensar nisso, né? E outro termômetro para medir a febre. E fraldas. A porta-voz do programa social, Heli Lacomen, conta que a mortalidade infantil despencou no país, pois o governo sempre fez uma exigência às mães. As mães são obrigadas a visitar uma parteira ou um médico antes do término do 4º mês de gravidez para ter direito à caixa. Ou seja, o exame pré-natal obrigatório, além dos produtos preciosos que a caixa contém, ajudam a promover um começo de vida tranquilo para todos os finlandeses. A distribuição das caixas nunca foi interrompida, mesmo durante os anos mais duros da Segunda Guerra Mundial. Nós não tínhamos muitos suprimentos, então as roupas eram feitas de papel. Era importante continuar distribuindo. E as mães não ficavam com as caixas, elas passavam de uma família para outra. Olha aqui. Hoje as irmãs gêmeas têm cada uma sua caixa que vira berço quando nasce o bebê. E os priminhos Ela e Leon já chegaram. A menina em setembro, o garoto em outubro. Katri e Mari são pura felicidade com os pequenos. No país que já enfrentou até uma sangrenta guerra civil, hoje, pais e filhos têm a tranquilidade de sonhar com o futuro que quiserem. A capital Helsinki, no verão, é literalmente um show a cada esquina. Tem música romântica, tem jazz, tem todo tipo de ritmo. Um mundo de paz, segurança, harmonia. Só interrompida às vezes pela passagem dos bondes, num balé de muita elegância. Circular por Helsinki é fácil. É só entrar no aplicativo do sistema de transportes, comprar uma passagem para o destino e embarcar no trem, no metrô, no bonde. E se alguém quiser a comprovação de que a passagem está paga, está aqui. O país que viveu da exploração e exportação de celulose é hoje o país da alta tecnologia. A maioria prefere o transporte público, que leva para todos os lugares. É menos comum, mas você sempre pode pegar um táxi e ter a sorte de encontrar Otto, mais um finlandês
apaixonado por música. Com ele você pode até falar um pouco de português. Quando você está aqui dirigindo, você sonha com o seu prazer de tocar? Sim, sempre. Me conta disso. Sempre. Ah, tem bateria aqui? Que coisa, né? Otto arrisca uma explicação para a estabilidade e o altíssimo desenvolvimento humano na Finlândia. Everybody must be involved in the society. Todos precisam estar envolvidos na sociedade. Talvez seja o resultado do consenso político. It's a consensus. Tivemos muitos governos de coalizão. Depois da Segunda Guerra Mundial, os comunistas fizeram parte dos governos, quase sempre, junto com a direita e o centro também. And the right wing. And the center. A Finlândia é um país relativamente recente. Só se tornou independente da Rússia em 1917, mas antes disso passou mais de 500 anos sob o domínio da Suécia. Este forte onde nós estamos é uma construção dos suecos, para mostrar quem mandava neste território. Suomenlinna, a fortaleza da Finlândia. A bela fortificação foi construída a partir de 1748 num arquipélago na entrada de Helsinki. Um lugar disputado ao longo dos séculos. Durante boa parte de sua história, a Finlândia sofreu ameaças por todos os lados. A Finlândia se localiza no extremo norte da Europa. É banhada pelo Mar Báltico e fica entre uma potência do passado, a Suécia, e a toda poderosa Rússia. Na capital da Finlândia, a Igreja Ortodoxa Russa de Uspensк, com suas cúpulas dobradas, é o símbolo maior do impacto que os czares tiveram neste país. Durante a ocupação no século XIX, a Finlândia era uma província distante e pobre, mas viveu anos de relativa paz e tranquilidade. Já a primeira metade do século XX foi um período de medo e destruição. Os terríveis bombardeios da Segunda Guerra Mundial ainda estão muito vivos na memória deste povo. Precários abrigos subterrâneos eram muitas vezes o único refúgio disponível. É por isso que os finlandeses ainda não esqueceram e hoje estão muito bem preparados para se proteger, mesmo que a ameaça seja nuclear. Se um dia um presidente americano decidir apertar um botão lá em Washington e bombardear Moscou, aqui em Helsinki, na capital da Finlândia, a apenas 200 quilômetros da fronteira russa, o povo vai estar protegido em abrigos como este aqui. Só neste cabem 6.000 pessoas. É como uma caverna escavada na pedra. 15.000 metros quadrados. Estes abrigos públicos são feitos para quem mora em prédios antigos da região central de Helsinki. Levaria uns 50 anos para construir um sistema como este que temos na Finlândia. E uma das razões pelas quais nós continuamos a construí-los é que nunca se sabe o que pode acontecer no futuro. É nossa responsabilidade proteger as gerações futuras. Em tempos de paz, os abrigos ganham outras atividades. Neste aqui, no bairro de Merihaka, funcionam quadras de hóquei, o esporte predileto dos finlandeses. É como uma academia gigantesca, a 70 metros de profundidade. Na entrada lá fora, com os jovens chegando e saindo com roupas esportivas,
Quem desconfiaria o que existe lá embaixo? Helsinki é capaz de abrigar toda a população da cidade e arredores, 3,5 milhões de pessoas. Em caso de bombardeio, os estacionamentos públicos da cidade também podem ser transformados em abrigos em apenas 72 horas. A lei determina que construções novas já sejam feitas com espaços protegidos e suficientes para todos os moradores. Os prédios modernos já são construídos com abrigos antibombas no subsolo. Em tempos de paz, eles vão sendo usados com outras finalidades. Mas aqui dentro, o que há não é exatamente... Talvez tempos de paz não seja a melhor definição. Mas nada melhor que um isolamento reforçado para manter a tranquilidade dos vizinhos. Com vocês, Força Macabra. Você reconhece o vocalista? É ele mesmo, Otto, o taxista. Trilogia da Guerra! Puro heavy metal finlandês cantado em bom português. Começamos a escrever com ajuda de dicionário, sem conhecimento, mas mais tarde estudava português, sim. E quando você ia a algum show, algum espetáculo de música, você ficava gritando palavras em português, é isso? Sim, sim. Por exemplo? Ratos do governo! Marionetes do poder! E assim, devido a uma paixão pela sonoridade da língua portuguesa, surgiu uma improvável ligação entre o Brasil e a Finlândia. O gosto pelo metal pesado que une fãs dos dois lados do Oceano Atlântico. Otto conta que se sentiram atraídos pelos sons rasgados das bandas brasileiras dos anos 80. Ele tinha apenas 15 anos. E aí você descobre esse som do Brasil hardcore. É muito mais sujo, muito mais ruidoso, mais agressivo. Somos Força Macabra! Este é o país com o maior número per capita de bandas de heavy metal do mundo. Suas emoções são segredas! A brasileira Mayla veio para cá para trabalhar com o que mais gosta, jornalismo e heavy metal. Nasceu em Penedo, no Rio de Janeiro. Filha de pai finlandês, não foi difícil se adaptar. Você pode ser o que você quiser, se vestir do jeito que você quiser, que ninguém se importa. Mayla e Cristina fizeram juntas um filme sobre o fenômeno das bandas metaleiras. Pode parecer contraditório, neste ambiente aparentemente agressivo, o que elas encontraram. Uma grande conquista que o povo finlandês levou séculos para alcançar. É um lugar que você tem uma coisa que não tem preço, que é a paz. Aqui você tem paz para absolutamente tudo. Você pode ser você mesmo e você não precisa ter medo de violência, você não tem medo de te faltar nada. Então você vive em paz, é você mesmo, não tem como não gostar. A dieta nórdica, uma das mais saborosas do mundo. A saudável combinação entre peixes, cereais e frutas vermelhas. É daqui a pouco. Sabe aquela voz lá dentro que tenta te segurar? Será que eu vou conseguir? Pare de escutar e só vai!
OB, só vai. Talvez não exista experiência mais finlandesa do que um fim de semana ao ar livre. As famílias têm casas de madeira para onde todos se deslocam sempre que podem. Vamos acompanhar a engenheira Mônica, brasileira, e sua família finlandesa numa viagem até uma pequena ilha próxima de Helsinki. Com a gente, Yanni, o marido, Joana, de 5 anos, e Maria Paula, de 2. E a mãe de Mônica, Ana, que está de visita. Mônica e Yanni se conheceram quando os dois estudavam na Alemanha. E vocês andam até lá no inverno? Sim, quando tem gelo. Uau! Mais ou menos 1 hora caminhada. No verão são só 20 minutos de lancha. Uma ilha de cisnes ali. E logo chegamos. É só descarregar. Esse eu levo. E seguir a pé. Estamos em Vekasaari, uma pequena ilha entre as quase 180 mil que existem no país. Programa típico de família aqui. Vamos passar o fim de semana juntos numa casa, numa ilha. A caminhada é rápida. Boa tarde, good afternoon. Este é um mökki, um tipo de chalé de madeira onde os finlandeses vêm aproveitar os prazeres do verão. Tem que aproveitar, porque o sol dura pouco e logo os meses mais temidos por Mônica estarão de volta. Qual foi a primeira e grande dificuldade na sua adaptação aqui? A escuridão. O outono. É muito escuro, é muito tempo escuro. Então, é difícil de adaptar. É pior do que o frio. Porque o frio você pode se agasalhar, mas a escuridão demora. Durante o verão, período em que visitamos a Finlândia, o sol se desloca lentamente para o lado no horizonte, num movimento que a gente não conhece nos trópicos. No fim do dia, o sol desaparece, mas por poucas horas. As noites aqui são curtas. No inverno é o contrário. O sol nasce tarde, lá pelas 10 da manhã, e os dias são curtos. Às 4 da tarde já está escuro. Essa casa tão bonita que a gente está vendo foi construída pelos donos. Eles compraram a madeira, eles compraram os encanamentos e eles foram montando ao longo de anos. E não está pronta, como ela disse. Não, é um tá projeto bom. para gerações. E eles trouxeram tudo pelo mar. Não, isso a gente tem fotos, vocês vão ver. O inverno ajudou. O mar congelado une as ilhas ao continente. Por isso, eles puderam transportar o material de construção do chalé até a ilha, de trenó ou caminhão mesmo. Yanni é engenheiro civil, mas nem precisaria. A casa é pré-fabricada e é só saber encaixar as madeiras. E saber que foi você mesmo que fez, não tem sensação melhor. Quando você chega no mökki, você esquece tudo, deixa tudo para trás. Acho que este é o sentimento que todo mundo tem na Finlândia. Antes mesmo da família de Mônica ter o chalé, eles já tinham esta pequena cabana mais abaixo, onde fica a sauna. Uma tradição que se renova. A família costuma ir à sauna no início da noite, depois do jantar. Sauna é paixão nacional. Onde quer que haja um espaço, seja numa casa, seja num clube, eles constroem uma. Essa aqui, por exemplo. Sauna completa. Sabe onde? Uma roda gigante. A roda gigante está no porto, perto do centro de Helsinki. No inverno, quando a cidade está coberta de neve,
Talvez uma sauna caísse bem, mas aí a roda está parada porque ninguém aguentaria o frio congelante nas outras cápsulas. Mas enquanto é verão, cada minuto de sol e calor é aproveitado. Os vizinhos chegam trazendo comidas típicas deliciosas. Potato salad, salada de batata. Estes peixes foram pescados no dia e depois defumados. Mas tem salmão também. Arenque frito, peixe branco marinado. Nos últimos anos, pesquisadores se dedicaram a estudar o que hoje se chama de dieta nórdica, a alimentação dos países banhados pelo Mar Báltico, rica em peixes, cereais integrais e frutas vermelhas. A gente analisa as comidas locais e tenta ver. Mudamos um pouco isso ou aquilo, mas sem trazer nada de fora. Usamos o que temos e mudamos as proporções para melhorar a saúde humana. E isso é bom também para o meio ambiente. Um passeio pelo mercado antigo de Helsinki revela muito mais sobre os hábitos deste país. Os peixes estão lá, defumados, marinados, mas as comidas conhecidas param por aí. Sabe o que é isso aqui? Isso é salame e carne em conserva de rena. Isso mesmo, rena. Por isso a pele, os ossos, o que você quiser. Tem sanduíche também, custa 6 euros. Aceita? Carne de rena, não se espante. É possível descobrir ainda mais. Em conserva você tem carne de alce e essa duvido que você tenha visto. Carne de urso. Sério? Aqui. A venda destas carnes de caça é autorizada e assim se faz o controle das populações destes animais. Lá no chalé também teve uma sopa típica de repolho roxo com carne de rena. Vamos conhecer um lugar onde eles plantam e colhem tomates e uma coisa que eu acho que você nunca viu, eu nunca tinha visto, groselha. Groselha de verdade, vamos lá? Vamos lá, eu até curtir. Os tomates são plantados em estufa por causa do frio. Muito gostoso. Ali ao lado da estufa está o pé de groselha, na verdade um arbusto que cresce nas florestas daqui. Iho, o sogro de Mônica, nos mostra os frutos que são lindos, brilhantes. Oba! Aceita? Valeu. Não lembra aqueles sucos que a gente tomava na infância? É azedinho, muito bom. Parabéns. É uma bomba de vitamina C. Na feira, no porto de Helsinki, é possível ver e provar toda a imensa variedade de frutas vermelhas que existe na Finlândia. Algumas cultivadas, outras colhidas nas florestas. É realmente de encher os olhos. Groselhas vermelhas, groselhas pretas, framboesas, amoras, mirtilos e os mais conhecidos, morangos. Por causa da luz. Tem mais luz do verão finlandês. Os morangos aqui são mais cheirosos. São mesmo. Tem também uma amora amarela, que dá nos pântanos da Lapônia. Como nem existe no Brasil, resolvemos chamar de amora do brejo. Algumas vezes as pessoas perguntam: o mirtilo é melhor que o morango? Isso, na minha opinião, não é uma boa pergunta. Todas as frutas vermelhas são boas para a saúde. Elas têm diferenças nutricionais e, por isso, é bom comer todas elas. No último verão, as frutas nas florestas finlandesas terminaram rápido. E o motivo? O calor. Foi o verão mais quente da história. Educação transformadora. Com poucas provas e muito tempo livre para criar,
finlandeses formam alguns dos melhores alunos do mundo. Voltamos já já. Sabe aquela voz lá dentro que tenta te segurar? Será que eu vou conseguir? Pare de escutar e só vai. OB, só vai. É uma revolução pela educação. Nesta aula, numa escola da região metropolitana de Helsinki, encontramos crianças de várias idades. Elas dividem experiências, mesmo sendo de anos letivos diferentes. A professora prepara a primeira aula do ano. Com bolas de ping-pong e metais na areia, tudo é contado às crianças como uma grande e espetacular história. O nosso globo era uma bola muito quente. E quando a Terra começou a esfriar, uma coisa interessante aconteceu com as substâncias. O que aconteceu? Todas as substâncias pesadas formaram o núcleo do nosso globo e as substâncias mais leves formaram a crosta terrestre. Na Finlândia, os pais podem escolher o método tradicional de ensino ou o desta sala, conhecido como método Montessori. A contação de histórias é uma das coisas que foram um pouco esquecidas nas escolas, mas é uma forma muito antiga de aprender as coisas e as crianças adoram histórias. Uma reforma nos anos 70 eliminou a diferença de qualidade entre as escolas. A revolução na qualidade de ensino aqui surpreendeu o mundo. Estudantes finlandeses ficaram na frente de alunos de países mais ricos e com maior tradição, como Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos. Qual o segredo? Que revolução é essa que continua? Quando uma equipe de TV chega a uma escola para fazer reportagem, a curiosidade não tem diferença das crianças de outras partes do mundo. A diferença está nas notas delas no PISA, o Programa Internacional de Avaliação Estudantil. Ano após ano, as crianças finlandesas ficam entre os 5 primeiros países do mundo em ciências e interpretação de texto. Como o sistema aqui praticamente não aplica testes nos alunos, os pedagogos finlandeses são até meio céticos sobre estas avaliações. Eu não sou muito fã porque, para mim, as provas não são a questão mais importante. É engraçado que a Finlândia está usando a menor carga horária nas escolas e ainda tem bons resultados. Isso quer dizer que a gente faz algo significativo na escola. Mas, afinal, o que é que as escolas finlandesas têm? Desde muito cedo, os alunos desenvolvem projetos do interesse deles. A gente pode escolher o que fazer. Pode ser sobre computadores, ou ginástica, ou comida saudável. Qualquer coisa. E os projetos são bem divertidos, porque podemos escolher o caminho, quem entrevistar e o que queremos saber sobre os assuntos que escolhemos. É o que se chama de aprendizado baseado em projetos. No despertar da curiosidade está a melhor forma de aprender e aprender a aprender. É perda de tempo ficar ensinando informação já conhecida. O que foi descoberto 20 ou 30 anos atrás é velho, atrasado. E se pensarmos nos novos alunos que vão para a vida profissional daqui a 25 anos, o que podemos dizer sobre a vida que eles vão levar no futuro? Nós não temos ideia de como vai ser. Por isso, desde 2016, os professores estão fazendo uma nova revolução nas escolas, preparando os alunos para o século XXI. As matérias até são as mesmas de antes: artes, línguas, matemática, mas agora os professores precisam avaliar novas capacidades. Entre elas, ser capaz de continuar aprendendo pela vida toda.
conseguir colaborar com os colegas e interagir em sociedades cada vez mais multiculturais. Estar preparado para o trabalho e conseguir empreender. Ajudar a encontrar soluções para um mundo sustentável. Essas mudanças que foram introduzidas com esse novo currículo refletem algo a mais: as necessidades do nosso país para os futuros dirigentes da nação, buscando criatividade em vez de repetição. A Finlândia tinha um alto índice de mortalidade infantil e de crianças com fome. Era por falta de comida mesmo, por pobreza. Aí a Finlândia criou o primeiro sistema de merenda escolar. Foi o primeiro país no mundo. Comida para toda criança. Isso foi em 1948. Hoje, professores aproveitam a merenda escolar para reforçar mais uma destas novas competências que eles avaliam. Os estudantes devem ser capazes de cuidar da própria vida. Aprendem até mesmo a escolher a comida boa para a saúde. Algumas crianças já aprenderam isso em casa, é claro, e é assim que deve ser. Mas se a família se distraiu um pouco, então nós temos que tomar conta deste lado da educação. Cuidar de si e da comunidade. Isso inclui fazer a limpeza do refeitório. A cada semana, um novo grupo de alunos é responsável. Nesta outra escola, os alunos estão empenhados em avaliar um vídeo que eles mesmos produziram. Além de ser capaz de interpretar o mundo digital de hoje, os pequenos finlandeses têm que aprender a produzir e publicar informações de qualidade nas redes sociais. No vídeo, eles contam como é a escola onde estudam, o sucesso do terceiro ano nas aulas de matemática e nas atividades físicas. E, é claro, fazem brincadeiras. Uma escola tão legal que, quando o dia acaba, ninguém quer ir embora para casa. As encantadoras renas. Como vivem os bichos mais queridos dos finlandeses? É daqui a pouco. Olha como elas são curiosas e sociáveis. As renas gostam de gente e de chegar perto. Há milhares de anos, elas convivem em harmonia com os humanos. A gente conhece as renas das histórias de Papai Noel. São elas que puxam o trenó, trazendo os sacos de presentes para quem ainda se encanta com a fantasia do Natal. Na vida real, elas são mesmo graciosas. Estas renas aqui têm 5 anos de idade. Podem chegar até os 20 na natureza. Tal como as florestas daqui, as renas até têm um dono, mas vivem livres, soltas em rebanhos. Os chifres dos machos crescem no verão e ficam cobertos por uma pele macia como veludo. Aqui, ó, tá vendo? Esses são os chifres mais tarde, porque nesse momento, como nós vimos, eles estão cobertos por uma pele. E chega na época de os machos brigarem para decidir quem vai ser o reprodutor, os chifres coçam, aquela pele coça, então eles esfregam até virar isso, né? Depois das brigas no outono, os chifres dos machos caem. Os das fêmeas, não. No longo inverno, as renas que estão grávidas mantêm os chifres, como forma de proteção e defesa na briga pela comida. Aqui, lindona, tá você. Sem medo dos humanos, animais encantadores, que têm a sorte de viver neste canto do mundo, um lugar pacífico e protegido. E você fica agora com Máquina Mortífera, a série.